Aqui você vai aprender como transcender o seu transtorno e usá-lo a seu favor. Você pode ser extraordinário. Você pode ser antinatural. A solidão da complexidade. Altas habilidades e superdotação. Talvez você seja uma pessoa com alta habilidade e superdotação e não sabe. Por que você pode ter altas habilidades e superdotação e não saber? Porque essas características de uma pessoa que tem altas habilidades são características que não são conhecidas e grande maioria das vezes vão acabar se tornando características que, por conta de entrar numa configuração de ambiente que não ajuda essas características a se desenvolverem, vão ser características extremamente negativas. Então, paradoxalmente, o termo gifted, que é o termo que define a superdotação, um indivíduo com superdotação e com altas habilidades, pode ser, na verdade, justamente o contrário de um presente, A palavra gifted seria se você traduzisse, para a raiz da palavra, que significa gift, presente, você diria que esse indivíduo é um indivíduo presenteado por habilidades, grandes habilidades cognitivas, emocionais, empáticas, de aprendizado. Porém, o que a gente vê na clínica, o que eu vejo depois de falar sobre esse tema aqui no Brasil, principalmente com relação a adultos, é que essas altas habilidades e essa superdotação se tornam uma arma que é usada contra o indivíduo. Ele usa, na verdade, contra ele mesmo. Então, todos os pontos que eu vou falar aqui são pontos que eu percebi depois de comentar sobre isso na internet e receber alguns pacientes. E você vai ver que talvez você conheça alguém que possui essas características e você vai ver que quase sempre essa pessoa não se acha presenteado, quase sempre essa pessoa não se acha bom, quase sempre essa pessoa não se acha capaz, quase sempre essa pessoa não se acha inteligente. Muito pelo contrário, devido a todas essas características que a gente vai elucidar aqui, você vai entender e perceber por que essas pessoas se martirizam tanto e por que grande parte dessas pessoas que têm uma capacidade muito grande, uma capacidade muito, muito além da população, acaba não conseguindo usar essa capacidade para outra coisa que não a martirizar ele mesmo, Então, se você for ver algumas características na população, você vai ter uma curva mais ou menos assim, e você vai ter aqui mais ou menos 2% das pessoas, até 2% da população mais ou menos, que vão ser pessoas com muita inteligência, com muita habilidade cognitiva, Você vai ter uma grande média aqui de pessoas que têm uma inteligência mediana e poucas pessoas aqui também com uma inteligência muito baixa. Então, é dito que mais ou menos 2% da população, até 2% da população mundial poderia se encaixar nesse diagnóstico de altas habilidades, Porém, a gente pode até pensar que existe mais se a gente entender o quanto esse assunto ainda é não comentado, quanto isso ainda é desconhecido. Mas então, quais são algumas características de uma pessoa que tem altas habilidades, Eu vou começar pela parte do afeto, que eu acho muito importante. Então, essas pessoas têm uma intensidade emocional muito forte. E essa intensidade emocional, você pode entender que faz muito parte da inteligência que eles têm, da capacidade de aprendizado que eles têm. Então, assim, você pode estar assistindo aqui e você pode ter se identificado com algumas características, em algum momento que eu falei sobre isso,
E você pode dizer, bom, eu me encaixo tudo nisso, isso explica a minha vida inteira, essas características explicam a minha vida, esse diagnóstico parece que me descreve, mas eu não me sinto inteligente, né? Eu não me sinto capaz, eu não me sinto competente, né? Então essa intensidade emocional, ela vai vir justamente de encontro com uma propensão que é muito forte no ser humano, que é a da sociabilidade e de se regular através do social, né? Então, uma das principais dificuldades da criança superdotada é que ela convive com pessoas que não pensam como ela. Então, aqui na parte social, ela, em vez de estar vivendo assim num mundo onde ela recebe trocas entre os pares, ela vive num mundo onde ela percebe que as pessoas enxergam esse tipo de mundo aqui e ela enxerga esse tipo de mundo. Então ela percebe um certo distanciamento das pessoas. Esse distanciamento é o principal componente que vai fazer com que a pessoa tenha depois um mau funcionamento por conta justamente da falta de habilidade social, de se regular em sociedade e de se relacionar, né? Então essas pessoas sentem uma intensidade emocional muito grande. Essa intensidade emocional muito grande, ela é uma intensidade emocional que predispõe a todos os problemas, né? Se você não conseguir ver isso e ensinar o indivíduo a lidar com isso. Então, assim, quando esse indivíduo sentir estresse, ele vai sentir muito estresse. Quando ele se sentir cansado, sem sentido, triste, ele vai se sentir muito assim. Quando ele se sente empolgado, ele se sente muito empolgado. Então é uma intensidade das emoções, da afetividade. Isso tem a ver com a inteligência, porque o indivíduo com superdotação, ele fica muito empolgado com as coisas, ele fica extremamente excitado cognitivamente, afetivamente, emocionalmente com qualquer coisa que seja interessante para ele. Então, assim, ele vai querer entender a lógica das coisas, ele vai querer entender o funcionamento das coisas e ele vai querer se aprofundar nisso. E ele não vai conseguir muitas vezes frear essa intensidade. Então, muitas vezes ele vai abrir diversas abas de investigação ou abas no computador e não vai conseguir aprofundar em nenhuma ou na carreira, né? Então, essa intensidade emocional muitas vezes mexe também ali na atenção, porque a pessoa não consegue inibir impulsos de aprendizagem, impulsos de curiosidade, impulsos de excitabilidade, né? Então isso acaba fazendo com que a atenção dessa pessoa fique sequestrada. Ela trabalha com uma atenção que ela sabe o que ela tem que fazer para organizar as coisas, ela tenta se organizar, mas ela não consegue por conta dessa intensidade emocional que faz com que as emoções e o instinto de aprendizagem dela se comportem de uma forma quase que autônoma ao self dela, né? Ao ego, às funções que regulam assim, de uma forma intencional, né? Então isso vai impactar muito no desempenho dessas pessoas. Você pode dizer assim, bom, uma pessoa que tem uma alta habilidade, ela necessariamente vai ter um bom desempenho, né? E aí eu vou dizer, bom, isso depende também desse ponto social, né, do ponto ambiental, do social e da forma como essa criança aprendeu a se regular socialmente, né? Imagina você aqui nesse mundo onde você se sente estranho, você se sente esquisito, você se sente não pertencente de lugar nenhum, você sente que o que você fala, pensa, entende, as pessoas não falam, não pensam, não entendem. Você sente que aquilo que você fala não é entendido e você sente que as pessoas não conseguem entender a profundidade pela qual você vê o mundo, a profundidade que você usa para entender as coisas, para entender os temas. Então vão ser muitas vezes alunos que vão estar na sala e já vão ter ouvido alguma coisa, aprendido aquilo por ouvir,
memorizado aquilo e não vão conseguir ficar ali, né? Porque você não consegue se forçar a fazer alguma coisa que não faz sentido. Então você não consegue se forçar, por exemplo, a ficar numa sala de aula onde o professor está repetindo coisas que você já entendeu, que você já sabe, que você já viu, e aonde você sente que, assim, é estranho perceber que as outras pessoas não entenderam aquilo ainda. É estranho perceber que os outros colegas ainda não entenderam aquilo que foi repetido tantas vezes. Então, muitas vezes, o superdotado ele vai aprendendo de forma passiva. Aquilo que a criança tem de pegar as coisas no ar, é isso que o adulto superdotado tem também. Então, muitas vezes você, quando adulto, você precisa se esforçar muito para aprender alguma coisa, né? Você precisa estar muito bem ali, concentrado naquilo, jogar muito o teu foco atencional em cima de alguma coisa e fazer isso de um modo deliberado, né? Fazer isso de um certo modo um pouco forçado. E o indivíduo que tem altas habilidades, ele faz isso naturalmente, o cérebro dele faz isso naturalmente. Então ele aprende muito só ouvindo, né? Então muitas vezes vai ser uma pessoa que tem um comportamento assim de aprendizagem muito passivo, né? Então vai ser muitas vezes um indivíduo que não sabe se esforçar. Então ele não sabe se esforçar porque ele aprendia as coisas de uma forma passiva, ele aprendia as coisas de uma forma quase que por osmose, ele sentia as coisas devido àquela intensidade emocional, e aí ele conseguia entender empaticamente as situações e ler as pessoas, né? E por ler as pessoas ele começava a exercer essa teoria da mente muito mais cedo, que é essa habilidade de você entender os sentimentos, emoções e pensamentos do outro. Então ele aprendia muito porque ele observava tudo que estava acontecendo ao seu redor e não precisava de alguém ensinando de forma mais contundente. Ele observava, ele era um bom observador e aprendia de forma muito automática e passiva. E aí o que acontece? Os pais começam a dizer que essa pessoa é inteligente. Só que o que acontece? Ela viveu nesse mundo aqui, onde ela não se sentia pertencente da realidade. Então ela começava a entrar num loop de autocrítica, né, que ia aumentando conforme o isolamento ele se mantinha. Então muitas vezes vai ser um adulto que vai ter uma rede modo padrão superativa, né, por conta já da genética, que é a rede do diálogo interno, mas também muito negativa e muito cíclica, muito extrema, muito funcional no sentido negativo, e vai pensar que ele não tem capacidades positivas, que ele não tem atributos positivos, porque ele sempre percebia a realidade como ele sendo estranho. Então, ao invés de ele se sentir dentro de um grupo e conseguir entender que ele tinha emocionalidades diferentes e que ele pensava e via o mundo de uma forma diversa, né, não neurotípica, ele começava a pensar que tinha alguma coisa de errado com ele. E quando você é criança, você não consegue saber muito bem se você está tendo uma boa análise das coisas. Então, automaticamente, essas crianças começam a se cobrar muito, começam a ficar extremamente perfeccionistas para serem aceitas ou para sentir que são boas, porque também elas têm uma coisa meio natural de entender os problemas, né, os defeitos das coisas, e elas têm uma necessidade muito grande de melhorar isso. Ao mesmo tempo, você vai tendo um adulto que acaba sendo extremamente propenso a ter um monte de diagnósticos psiquiátricos pela quantidade de autocobrança, de perfeccionismo, de violência auto-infligida, né, digamos assim. São adultos que geralmente dizem que se eles cobrassem alguém da forma como eles se cobram, essa pessoa não seria amigo deles. São adultos que costumam dizer que tem um perfeccionismo quase beirando o patológico, na verdade, um perfeccionismo extremamente patológico, mas quase beirando a compulsão, né? Um perfeccionismo que, por mais que o indivíduo
tente, faça, repita, ele nunca se sente confortável e satisfeito com aquilo que ele faz. Então ele gasta uma energia tremenda e muitas vezes não sai do lugar. Então por isso que esse cara às vezes vai ter um desempenho baixo, desempenho às vezes até abaixo da média, né? Então às vezes ele se dá bem na escola porque ele consegue isso aqui, ele consegue esse mundo social, às vezes ele consegue um ou dois amigos que ele consegue interagir e trocar percepções de realidade com essa pessoa. Então às vezes ele vai conseguir ter um refúgio mínimo onde ele vai se sentir bem, né? E às vezes não. Então às vezes eu pego pacientes que não tiveram amizades, ou não tiveram compreensão dos pais, ou não tiveram nenhum amigo, nenhum primo, nenhum vizinho que entrava na profundidade junto com eles. Então esse instinto de aprendizagem que a criança tem natural e que eles têm depois como adultos vai se tornando com o tempo um instinto de perfeccionismo e de autocobrança muito intenso e uma síndrome de impostor horrível, assim, uma síndrome de impostor extremamente intensa. Então um afeto, né, negativo voltado a si próprio, né? Mas ao mesmo tempo um afeto positivo voltado às questões de aprender, né? Isso aqui não é uma regra, né? Esse afeto negativo com relação a si mesmo, isso é uma característica desses indivíduos com altas habilidades que não tiveram uma socialização interessante. Então pensa assim, se eles têm uma intensidade emocional e se todo ser humano se regula extremamente pelo social, né? Se regula extremamente pelos pares. E se os pais precisam desenvolver a afetividade, a cognição de uma criança para ela poder se sentir apta a estar no mundo e a investigar o mundo, imagina se um indivíduo que é neurotípico tem esse problema de ficar se sentindo mal e traumatizado quando não tem essa relação significativa. Imagina então um sujeito que tem uma intensidade emocional 2, 3, 4 vezes maior. Então, assim, todo trauma para ele vai ser mais intenso, todo trauma para ele vai ser muito, muito forte. E a cognição desses sujeitos muitas vezes é assim, é uma propensão à complexidade. Uma propensão à complexidade, eles adoram entrar em temas complexos, abstratos. Então, muitas vezes você vai ter, inclusive, gente que trabalha na tecnologia e nas áreas mais lógicas, que ama estudar filosofia, que ama ler sobre coisas antigas, sobre conhecimentos antigos, sobre mitologia, sobre filosofia, gosta de literatura, gosta de cinema, gosta de entender as coisas que estão por trás. Então vai assistir um filme, fica prestando atenção nos ângulos das câmeras, fica prestando atenção no roteiro, quer entender mais sobre quem que fez aquele filme, por que fez aquele filme daquela forma, quem que influenciou aquele autor, etc. Então, dissecam a complexidade e querem ir a fundo nas coisas, né? Então, tem uma certa propensão a um pensamento muito complexo. Então, de novo, pensamento complexo com traumas sociais, imagina o que acontece, né? Um pensamento ultra complexo sobre a dificuldade das coisas e sobre a dificuldade de modificar as coisas, e muitas vezes isso cria um loop que faz com que o indivíduo quase que trave ou que tenha pensamentos existenciais hipercomplexos e difíceis de traduzir em palavras para outras pessoas e difíceis de, digamos assim, resolver. Então, muitas vezes vão ser crianças que precocemente questionam o sentido da vida, questionam os sentimentos dos adultos, questionam o sentido de algumas instituições, como a escola, por exemplo, ou as prisões, né? Vão ser crianças que parecem já crianças que foram ensinadas a pensar em temas complexos de forma profunda e não fizeram
esforço para isso, né? Não fizeram nenhum esforço para isso. Não precisou estudar para pensar essas coisas. Então, às vezes, são crianças muito intuitivas. Então, às vezes, são crianças e adultos, né, muito intuitivos, que vão dissecando as coisas por raciocínios, que vão deduzindo as coisas, vão intuindo raciocínios, vão conectando coisas. Então, às vezes, vai ter um professor que vai falar de um tema, por exemplo, e a criança ou adulto vai entender que o professor está falando alguma coisa ali. A criança o indivíduo com altas habilidades vai ouvir aquele assunto, vai ouvir aquele argumento, e muitas vezes vai contestar aquele argumento com o argumento que ele já teve na cabeça, ou com o próprio argumento que o próprio professor já trouxe. E então vai ser muito difícil desse indivíduo conseguir ter um bom desempenho, justamente quando ele não tem uma espécie de mentoria, né? Uma espécie ou uma pessoa que tutore ele, né, cognitivamente, intelectualmente, ou uma pessoa que pelo menos valide tudo isso que está acontecendo. Porque quando você costuma entender uma coisa de forma emocional e ninguém valida isso, uma das coisas que acontece é você questionar aquilo, né? Quando você consegue racionalmente destrinchar aquilo e entender que aquilo está certo, que aquele raciocínio está certo, é um pouco mais fácil de você acreditar, né? Mas esses indivíduos costumam ter intuições e costumam não seguir essas intuições, costumam questionar essas intuições, justamente por conta da socialização prejudicada. Mas, se você pega, como eu disse antes, um indivíduo que teve uma socialização mais eficaz, mais interessante, ele vai ter uma capacidade intuitiva que não vai ser podada por ele próprio. Então, justamente, vai ser uma pessoa que entende as coisas muito rápido, entende os contextos das coisas muito rápido e a complexidade das coisas muito rápido. Então, muitas vezes eu atendo pessoas que não estudaram, não estudaram Platão, mas sozinhas pensaram numa ideia lá, e aí eles falam daquela ideia e eu consigo associar aquela ideia com uma ideia que eu já li, né, de algum filósofo, ou de algum neurocientista, ou de alguma pessoa que estuda alguma coisa por muito tempo. Então são pessoas que vão chegar a conclusões bastante profundas, interessantes sobre algumas coisas que elas não necessariamente precisaram ouvir aquilo de alguém, né? Elas chegaram naquele raciocínio sozinhas, elas pensaram naquilo sozinhas, elas conectaram alguma coisa e elas intuíram aquele conhecimento. Então, você pode conhecer muita gente que tenha, de fato, altas habilidades de superdotação, ou você pode ser uma pessoa que tem isso, e a despeito do que você sente, né? A despeito daquilo que você sente que você é, né? Então, muitas vezes o diagnóstico de superdotação que as pessoas se fazem, né? O autodiagnóstico que as pessoas fazem, que elas ouvem alguma coisa por aí e começam a entender que tem alguma coisa que elas sentem, vivem e que tem relação com alguma coisa que não é simplesmente só delas, né? Quando as pessoas começam a entender que existe uma característica de muitas pessoas, que tem um grupo de pessoas que tem essa característica, geralmente é por conta de fatores negativos, né? Geralmente os indivíduos que chegam, por exemplo, até mim para fazer uma investigação mais profunda e psicoterapia, geralmente são indivíduos que falam de perfeccionismo extremamente acentuado, de síndrome de impostor muito acentuada, de um senso de que as coisas deveriam ser de tal forma e não são, e uma profunda angústia, de questionamentos filosóficos e existenciais extremamente profundos e angustiantes, né? De diagnósticos de falta de atenção,
de inabilidade completa de fazer esforço, né? Inabilidade de fazer esforço atrelada com sentimento de não inteligência, sentimento de não ser capaz, e um mindset muito fixado, né? Um mindset fixado no sentido de que qualquer coisa que ateste a incapacidade faz com que a pessoa se sinta sem valor, né? Muitas vezes são crianças que se sentiam extremamente estranhas e aí ouviam dos pais que eram inteligentes. E aí, só que o problema dessa inteligência é que eles sabiam que eles não faziam nada. Eles pegavam as coisas no ar, né? Eles sacavam as coisas no ar. Então eles não se sentiam inteligentes. Para eles, inteligência era quando você tem uma capacidade, uma habilidade, você vai lá e faz alguma coisa. E eles sentiam que não faziam nada, que simplesmente ouviam as coisas e entendiam. Então vão se sentir não inteligentes, né? E vão buscar essa inteligência através dessa profundidade emocional, desse perfeccionismo e dessa habilidade de ir atrás do complexo. Então é uma sopa bem complicadinha. Geralmente os pais não sabem de nada, então o que os pais fazem? Ficam incitando esse pensamento de inteligência, esse pensamento de valorar o indivíduo através da inteligência, que ele não entende que ele tem e que ele tem medo de perder. Então o indivíduo não se sente inteligente, busca inteligência, busca conhecimento. Quanto mais conhecimento ele busca, mais ele entende que ele não sabe nada, porque de fato é assim. Quando você for estudar qualquer tema, você vê que você vai levar a vida inteira e você não vai chegar, né, num 30%, num 40% do que existe sobre aquele tema. Então são indivíduos que vão perceber muito a sua incapacidade. E aí, como eles têm essa questão de se sentirem não inteligentes e ao mesmo tempo os pais ou a escola, alguém fala que eles são inteligentes, eles têm um medo profundo de entrar em contato com alguma coisa que ateste essa inteligência ou a falta dela. Então são indivíduos que muitas vezes têm o medo de fazer prova, o medo de fazer exames, o medo de ser avaliados. E você vê que a escola para esses indivíduos é muito torturante, né? Principalmente quando eles não tiveram aquela coisa de ter alguém que conseguia perceber a realidade da mesma forma que eles, para eles não se sentirem tão esquisitos, tão estranhos, tão diferentes. Então, justamente esses indivíduos que têm uma socialização empobrecida na infância costumam ter a inaptidão para o esforço, né? Não aprenderam a se esforçar e também não aprenderam a confiar na capacidade que eles têm. Então, toda essa complexidade, toda essa intuição, toda essa propensão, toda essa intensidade emocional, toda essa aprendizagem passiva, né? toda essa sensibilidade para o social faz com que eles tenham um desempenho muito baixo, uma autoestima muito baixa. E muitas vezes, quando você faz o diagnóstico dessa pessoa, ela começa a perceber a vida de outra forma. É como se ela começasse a perceber o mundo diferente, porque pela primeira vez na vida ela começa a parar de se culpar e ela começa a entender que ela tem certas características que são positivas ou que são, digamos assim, vistas pela sociedade como positivas, como, por exemplo, a inteligência e a capacidade de aprender, né? Afinal de contas, o termo que é usado em inglês ali é o termo gifted, né? Presenteado, né? Então, eles começam a pensar o seguinte: talvez tudo aquilo que eu sentia não é mentira, talvez tudo aquilo que eu sentia não era bobagem. Talvez tudo aquilo que eu sentia é real. Todos aqueles pensamentos, todos aqueles sentimentos, todas aquelas compreensões que eu tinha, talvez aquilo faz sentido. Talvez todas aquelas ideias que eu criei sobre o mundo fazem algum sentido, né? Talvez aquelas percepções profundas que eu tinha fazem sentido. Por exemplo, né, a escola. Se você analisar muito bem, eu já atendi professoras e elas falam isso, se você analisar muito bem,
várias escolas, elas não têm o sentido de você entrar na escola e aprender. Elas têm essa cara para a sociedade, mas elas não têm realmente essa função. Muitas escolas têm a função de simplesmente liberar tempo dos pais, colocando a criança lá dentro, e os professores têm que dar conta de deixar aquela criança lá dentro, não tirar ela dali, e passam um estresse brutal ali dentro. E as crianças também passam um estresse brutal, porque é como se elas estivessem trancadas ali, aprendendo um monte de coisas que são todas disciplinas separadas, como se fossem linhas paralelas de conhecimento que não se tocam. E o indivíduo que tem superdotação, ele percebe tudo isso desde criança. Ele percebe que existe essa separação, que essa separação é estranha, ele percebe que existe muita relação entre os conhecimentos. Realmente a gente pode chamar esses adultos de presenteados, porque esses sim vão ter o sentimento de que eles foram presenteados, né? De que eles foram presenteados com um aparelho de percepção, com um aparelho de entendimento do mundo, e que esse aparelho foi sintonizado bem, né? Então é como se fosse um rádio. Pensa que o cérebro é como se fosse um rádio. Você conecta frequências ali nesse cérebro e tem um rádio do teu lado que está bem sintonizado, e você capta essa frequência dele, ou não, ou tem um rádio que está em outra banda, em outra frequência, né? Você está na AM e ele está na FM. Então vocês falam sobre perspectivas que são muito diversas acerca do mundo, e a pessoa não vai conseguir entender muito bem o pensamento desse indivíduo com altas habilidades. E ele também não vai entender o pensamento da pessoa que ele está falando muitas vezes, se essa pessoa não tem uma compreensão profunda das coisas e uma capacidade de entendimento profundo como ele tem, né? Então, às vezes, vão ser crianças que eram para exercer uma certa liderança, mas não vão exercer essa vontade, porque vão estar extremamente encapsuladas dentro de si, né? Era para ser crianças que teriam um papel muito importante na sociedade, mas às vezes não vão conseguir sair do lugar, porque tudo que elas vão fazer, tudo que elas forem fazer, elas vão sentir que aquilo está errado no início, que aquilo já começou ruim, que aquilo não tem valor, que aquilo ali é errado. Ou elas vão precisar, para se sentirem bem e para se sentirem realmente inteligentes, realmente capazes, elas vão precisar fazer aquilo de uma maneira muito, muito intensa nos detalhes. Então, por exemplo, tive um paciente que queria fazer um projeto de eletrônica, e ele queria, na escola, né, no colegial, e ele queria montar todas as peças do zero. E ele me disse que ele gostaria, inclusive, que ele tentou, na verdade, inclusive, fazer o chip do zero, né? Encontrar o cobre, selecionar o cobre, sei lá que processo que faz lá, para fazer o cobre do chip, ele mesmo, porque ele disse que daí ele ia sentir que ele tinha feito um negócio realmente interessante, realmente inteligente. Então veja, são pessoas que, apesar do olhar externo para elas, no sentido da inteligência e da capacidade, é como se isso não encontrasse eco dentro delas, é como se isso não fosse verdade para elas. E muitas vezes vão ser pessoas que vão entender isso de uma forma cognitiva e racional, vão conseguir perceber e entender que são diferentes e que têm uma habilidade maior em entender as coisas e em acumular conhecimentos e destrinchar conhecimentos. Porém, não conseguem acreditar emocionalmente nisso, não conseguem acreditar que isso é verdade. Então esse é um grande problema, né? Então, se você percebe todas essas características aqui, se você percebe algumas dessas características em alguém ou em você, qual que é a coisa principal de todas, né? Eu diria que a principal de todas seria você ensinar essa pessoa
esse adulto a ter autoconfiança e a conseguir aprender a se esforçar. Eu acho que são as duas habilidades mais importantes que essa pessoa vai precisar desenvolver. E são as habilidades mais difíceis para ela. Porque como ela sabe muito e confia pouco no que sabe e não se acha sabedora de nada, essa autoestima vai ser péssima e vai vir acompanhada com a percepção da complexidade das coisas e de como é difícil mudar as coisas, né? Então vai ser uma pessoa que vai ter que aprender a se esforçar, aprender a confiar em si e vai ter que conseguir ter muita coragem, vai ter que desenvolver muita coragem e muita perseverança para conseguir se encontrar na questão de criar a realidade, para conseguir exercer o papel que ela realmente precisa exercer, na minha opinião. Porque eu acho que essas pessoas aqui, elas impactam de uma forma muito intensa na sociedade. São pessoas que têm uma propensão imensa a criar em todos os sentidos, né? A criar no sentido cultural, a criar no sentido literário, a criar no sentido tecnológico, a criar no sentido social, a criar em todos os aspectos. Então eu acho que essas pessoas aqui, elas precisam se sentir um pouco mais capazes do que são e elas precisam aprender a se esforçar, porque aqui tem um monte de gente que gostaria de ter essa capacidade e não tem, e que aqui tem um mar de gente que precisa dessas pessoas aqui funcionando de uma maneira melhor, né? O mundo precisa dessas pessoas com altas habilidades funcionando melhor. O mundo precisa dessas pessoas com uma autoconfiança maior. O mundo precisa dessas pessoas aprendendo a se esforçar, aprendendo a organizar as suas coisas, porque justamente a necessidade de organização dessas pessoas costuma ser muito grande e a organização delas costuma não ser tão grande assim. Então, como que você vai ser uma criança que aprendeu sozinho a organizar toda essa complexidade, toda essa intensidade emocional, toda essa intensidade cognitiva, toda essa intensidade de intuição, toda essa intensidade de conhecimento, todo esse aporte de conhecimento, toda essa velocidade de aprendizagem? Como é que você vai desempenhar na sociedade se você não confia em você, se você não consegue se esforçar, né? Então a sociedade, ela naturalmente está mais voltada para atender as necessidades desse grupo aqui, naturalmente. Porque esse grupo aqui é mais numeroso, né? Aqui estaria 98% das pessoas. Então, é natural que a sociedade seja... É natural que a sociedade tenha várias características dessa parcela da população. Porque são muito mais gente... É muito mais gente exercendo influência na modo como as coisas são, né? Mas, porém, essa população aqui é muito importante também, né? Assim como qualquer outra, mas essa aula é sobre essa galera aqui, né? Essa aula é sobre as pessoas que têm uma inteligência acima da média e uma inteligência maior, uma capacidade de aprendizado e de geração de conhecimento, geração de entendimento maior. Então essas pessoas precisam diminuir esse senso de impostor, a aprender a exercer esforço para longo prazo, né? Exercer esforço para gratificação tardia. Então a nossa ideia do antinatural, ela é muito bem ajustada com as necessidades dessa população. E é isso, você precisa entender mais sobre você. Se você tem uma característica de ter uma habilidade cognitiva maior, ou se você conhece alguém que tem, você precisa de mais conhecimento sobre isso. Então a gente vai trazer algumas aulas aqui sobre a funcionalidade desse tipo de pessoa, no sentido, né, de psicologia, como que se comporta a psicologia dessa pessoa, e no sentido do comportamento, como que é o comportamento dessa pessoa, no sentido
né, neurocientífico, como é que funciona o cérebro dessa pessoa e como que essa pessoa pode lidar com todas essas nuances complicadas aí que a gente trouxe. Como que um indivíduo desses pode superar todos esses impasses, né, que quase sempre são, por ironia, né, frutos de um não conhecimento, né? Quase sempre você vai melhorar muito isso se você disseminar o conhecimento sobre isso. Se você pega crianças, eu já tenho pacientes que têm superdotação, aí altas habilidades, e têm filhos que têm isso, né, que tem essa característica, e de fazer poucas sessões, você já começa a notar como muda o comportamento desses pais com relação a esses filhos, né? Por incrível que pareça, até o pai e a mãe que têm altas habilidades de superdotação tenta boicotar o instinto de aprendizagem do seu filho, tenta boicotar essa fome de aprendizado desse filho. Então eu costumo dizer para eles assim, é como se o seu filho tivesse mais fome nutricional mesmo, né? É como se o metabolismo dele funcionasse mais acelerado e ele precisasse de mais calorias. Só que você está tentando deixar esse filho com fome para ver se ele fica com menos fome, e é justamente o oposto, né? Você precisa conseguir alimentar essa fome de aprendizado enquanto você consegue dar um contexto adequado a isso. Você precisa conseguir alimentar isso enquanto você faz essa criança entender a importância que ela tem na sociedade, enquanto você tenta fazer ela lidar bem com as profundidades emocionais, afetivas que ela tem, enquanto você tenta fazer com que ela aprenda a exercer esforço com atividades de longo prazo, enquanto você tenta fazer ela entrar em um estado de fazer as pazes com aquilo que ela não sabe, em fazer as pazes com aquilo que ela entende de forma muito complexa e não consegue modificar, né? A fazer as pazes com o fato de que muita gente não vai ver a realidade como ela, e o fato dela não encontrar muita ressonância das suas opiniões e do modo como ela funciona não significa que ela está errada na maneira de ela ver as coisas e na maneira de ela pensar. Então muitas vezes você vai ter pais que são extremamente inteligentes do ponto de vista da superdotação, das altas habilidades, e tentam minar essa característica nos filhos. Então você vê como isso é absurdamente estranho, e eu acho que uma das grandes causas disso é justamente a falta de conhecimento. Então eu espero que o pouco que eu consigo trazer sobre esse tema aqui, que eu considero que a quantidade de conhecimento que eu tenho sobre isso é praticamente ínfima perto da quantidade de coisas que eu sinto que eu preciso conhecer sobre isso, né? E que eu preciso conseguir trazer para poder ter um impacto muito grande nas pessoas com relação a isso, apesar de que o mínimo de conhecimento que eu já falei, compartilhei sobre isso, já modificou muita gente, já teve muita gente que veio me perguntar sobre isso e fazer psicodiagnóstico e tentar fazer processo terapêutico para tentar modificar esses padrões emocionais. Mas a gente vai tentar trazer aqui conhecimentos que sejam aplicáveis para essas pessoas modificar a vida delas e modificar a vida dos outros que convivem com elas. E eu acho que a gente não pode desperdiçar esse talento que existe nessas pessoas, porque eu acho que o mundo precisa delas, o mundo precisa dessas pessoas funcionando de uma forma um pouco mais funcional, o mundo precisa dessas pessoas confiando um pouco mais em si próprias, o mundo precisa dessas pessoas falando mais, em vez de só entendendo e ouvindo e guardando para si. O mundo precisa de mais voz dessas pessoas, né? O mundo precisa mais delas. Então eu estou fazendo o meu papel aqui de compartilhar o pouco que eu sei sobre esse assunto, e na medida em que eu vou continuar estudando sobre isso, eu vou trazer mais material aqui dentro sobre esse assunto. Então essa é a primeira aula sobre esse assunto das altas habilidades e da superdotação. A gente vai trazer mais uma aula sobre
o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem isso, né? Como que funciona o cérebro. A gente vai ver os hemisférios, as áreas do cérebro, a funcionalidade do cérebro. E a gente vai entender também como modificar todo esse sistema comportamental, né? Como modificar principalmente o ambiente, né? Como que essa pessoa consegue modificar seu ambiente para que esse ambiente ajude ela nessa transição, e como que as pessoas devem ajudar essa pessoa que tem superdotação e altas habilidades para ela conseguir superar todas essas tendências que infelizmente são tendências negativas que advêm do fato de ela se sentir desconectada, sozinha, num mundo extremamente complexo, estranho e estranhamente entendível, porém onde não parece que esse entendimento é real ou satisfatório ou útil para as outras pessoas, né? Então a gente vai trazer um pouco de luz para essa questão. A gente se vê na próxima aula sobre superdotação e altas habilidades. Um grande abraço.